paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão em casa acompanhando, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Eu desejo a todos um 2021 abençoado. Alguns irmãos estamos tendo contato nesse novo ano hoje, então que Deus possa continuar abençoando. Nós vamos orar e vamos dar sequência à nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando o livro Êxodo, na matéria de bibliologia, e como eu havia dito aos irmãos, nós não vamos ter pressa. Esse é um assunto que temos que ir devagar e vamos interpretar, na medida do possível, capítulo por capítulo, livro por livro. E nós não terminamos ainda o capítulo 4 do Êxodo, página de número 5 da apostila. Ainda não saímos da página 5 e hoje nós vamos terminar o capítulo 4 e entrar no capítulo 5 do Êxodo. Enquanto os irmãos procuram aí nas suas casas e aqui na igreja, nós vamos orar, pedir ao Senhor que Ele possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para aplicarmos na nossa vida diária os ensinamentos da palavra de Deus. Soberano e eterno Pai, Senhor, nós somos gratos pela oportunidade de podermos chegar mais uma vez à Tua casa. Agradeço pela vida dos Teus filhos, das Tuas filhas aqui presentes, aqueles que estão nos lares acompanhando, e pedimos ao Senhor que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a nossa mente, para aplicar a Tua palavra em nossas vidas, para o aprendizado diário que é necessário para o nosso crescimento espiritual, para a nossa jornada. Abençoa os Teus filhos que estão em viagem, aqueles que estão de férias, aqueles que não poderão estar conosco nesta tarde e na noite deste dia, mas que o Teu Santo Espírito possa estar sobre a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, aonde eles estiverem. E a nós pedimos a Tua presença, para a glória e honra do nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, na aula passada, que foi dia 27 de dezembro, a última aula do ano passado, nós comentamos a respeito do capítulo 4 do livro do Êxodo, onde Deus concedeu poder e autoridade a Moisés. E eu fiquei devendo aos irmãos versículos 24 ao versículo 26. É um assunto que nós precisamos compreender, porque Deus chamou Moisés, Deus capacitou Moisés, Deus deu graça a Moisés, Deus colocou Moisés à frente do seu povo, Deus escolheu Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo de número 4, versos 24 a 26, nós temos aqui um problema, nós temos um impasse e precisamos compreender por que isso aconteceu. Versos 24 a 26 do capítulo 4 do Êxodo diz o seguinte: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e cortou o prepúcio do seu filho e lançou aos pés de Moisés, e ele disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. E ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Pronto. Eu não sei se os irmãos já tiveram esse tipo de dificuldade. Eu tive muito. E ainda tenho, em muitas passagens bíblicas, nós temos dificuldade de entender. A questão aqui é que
Moisés estava a caminho do Egito, depois de ter recebido de Deus as orientações conforme o início do capítulo 4, Deus o chama, instrui, capacita, mostra como ele deveria agir frente ao faraó e diante das autoridades de Israel, dos nações, e Moisés reencontra a esposa Zípora, que estava com o pai lá em Midian, e estão a caminho do Egito. No meio do caminho, na jornada, eles param em uma hospedaria, uma estalagem, para descansar. E esse texto diz que Deus encontrou Moisés ali e quis matar Moisés. E aí vem a minha pergunta: por quê? Como assim Deus encontrou Moisés e quis matá-lo? Se Deus acabou de chamá-lo, requisitá-lo, capacitá-lo, designá-lo para que ele pudesse libertar o seu povo, o povo hebreu, da escravidão egípcia. Não é estranho? Como solucionar o problema? A Bíblia, ela é intérprete de si mesma. Não há como nós entendermos uma passagem sem ir ao contexto daquela passagem, daquele assunto. Não tem como entendermos isso aqui se nós não tivermos acompanhado aquilo que Deus havia instruído no passado. A resposta para esta circunstância, para essa situação, começa lá no capítulo 17 do Gênesis, quando Deus instituiu a circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão era um sinal que Deus exige do judeu, de maneira que Abraão foi o primeiro que Deus orientou para isso. Então Deus chamou Abraão e disse: olha, a partir de hoje, a partir de agora, qualquer criança do sexo masculino que nascer entre os filhos dos hebreus, seus descendentes, todos eles vão precisar ser circuncidados. E a circuncisão, nós já sabemos o que é aquela cirurgia que é feita no prepúcio da criança do sexo masculino até o 8º dia. Nós não vamos tratar da circuncisão em si, porque é um assunto muito amplo e não temos tempo para isso agora. Mas é um pacto, é um acordo, é uma aliança que Deus fez com o povo de Israel para que eles pudessem ser tido como um povo peculiar ao Senhor. Nenhuma outra nação, nenhum outro povo tinha a prática da circuncisão a não ser Israel. Então era uma marca específica em que qualquer lugar que um judeu chegasse, que um hebreu chegasse, ele seria facilmente detectado como judeu, como hebreu, quando era analisado o seu corpo e via que ele foi circuncidado. Então a circuncisão era uma marca específica deste povo, o povo hebreu. Muito bem. E Deus então exige nesta aliança, a partir de Abraão, que toda criança do sexo masculino ao 8º dia precisava ser circuncidada. E Abraão circuncidou seus filhos, e o Isaac circuncidou seus filhos, e o Jacó circuncidou seus filhos, e todo o pai hebreu, quando nascia um menino, circuncidava. Mas aqui nós temos um problema. Irmãos, lembram quando Moisés nasceu, o que aconteceu? Quando Moisés nasceu, o povo hebreu estava sendo muito castigado pelo último rei, não é? Faraó da época do Moisés, a ponto do faraó mandar matar todas as crianças do sexo masculino quando nascesse. Miraculosamente,
por providência divina, Deus poupa Moisés. E com certeza muitos outros hebreus também foram poupados. A história de Moisés é uma história particular para que a gente entenda a ação de Deus, a intervenção de Deus, mas isso não quer dizer que foi só Moisés que foi salvo. Não, muitos hebreus, porque senão só tinha Moisés, do sexo masculino, né? Na idade dele, não é verdade? Então muitas outras crianças do sexo masculino também foram salvas, não é? Mas o problema está, o detalhe está, é que Moisés vai ser criado lá no palácio do Egito, pela filha do faraó. E Moisés, então, tem toda a cultura, tem todas as práticas religiosas do Egito. E como tal, Moisés, não sabemos porquê, mas está aqui no texto, Moisés era contra a circuncisão. Provavelmente ele tinha sido circuncidado pelo seu pai, mas não circuncidou os seus filhos. No caso aqui, a Bíblia não diz o nome do filho, mas deve ser o Gerson, que era o mais velho, o primogênito. E aí vem a outra pergunta, mas por que Deus então quis matá-lo? Parece muito forte isso, né? Imagina, olha que coisa, Deus quer matar Moisés. Quando Deus faz um pacto, quando Deus faz uma aliança com o ser humano, e quando o ser humano se dispõe também a entrar em aliança com Deus, não pode ser quebrado. Não pode ser desobedecido, não pode ser deixado para trás. Não pode ser esquecido. E Deus está chamando Moisés para ser líder. Como um líder vai poder liderar se ele não obedece à voz de comando? Como Moisés poderia se apresentar como aquele que Deus fala por sua boca, aquele que Deus usa suas mãos, aquele que Deus capacita para esta grande obra de libertação do povo de Israel, se ele, Moisés, não obedece a um pacto estabelecido entre Deus, Abraão, o pai da nação hebreia, e todos os outros seus co-irmãos? Como Deus poderia usá-lo? Não poderia. Então Deus freia Moisés ali e usa a esposa. Aí, ó, quem diz que no Antigo Testamento as mulheres não têm voz? Tem voz, irmãs. Deus não faz acepção de pessoas. Essa questão dos judeus, dos hebreus não valorizar a mulher, e isso está muito claro no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, o judaísmo, aqueles povos do Antigo Testamento são muito machistas, mas isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com a vontade de Deus, não tem nada a ver com Deus em si. Deus sempre honrou, seja mulher, seja homem. Deus não está preocupado se é homem ou se é mulher. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, no lugar que Ele quiser. E Deus vai usar Zípora. Zípora pega então o Gerson, porque o assunto é o seguinte: Deus diz, do jeito que o menino está, você não vai poder prosseguir viagem, é necessário circuncidá-lo. E Moisés já sabia disso, deveria ter circuncidado, mas não circuncidou. Com quem diz? Moisés achou que poderia ter mais autoridade do que Deus no quesito aqui da circuncisão. E ninguém tem mais autoridade do que Deus, ninguém. Deus então para o Moisés, e se Zípora não toma a iniciativa de pegar o Gerson. Agora imagina, a Bíblia não diz, mas Gerson aqui não era mais uma criança de 8 dias, não sabemos a idade, alguns historiadores dizem que ele já tinha 20 anos de idade. Aí a mãe pega o filho agora, já, não importa se é 2, 3, 5, 7, 10 ou 20 anos de idade, já não tem mais 8 dias, já passou o tempo que deveria fazer, mas precisa ser feito. E a Zípora circuncida o Gerson na frente do esposo e joga o prepúcio nos pés do Moisés, dizendo: você é um homem sanguinário. O que ela está querendo dizer com isso? O que o assunto está querendo dizer? Você ia colocar tudo a perder. Deus não poderia te usar como Ele quer te usar, porque você está em desobediência à vontade e a um pacto que Deus fez com os nossos ancestrais. Que coisa, hein? O grande Moisés. E por que tudo isso está escrito, irmão? Não podia ter pulado essa parte? O escritor não podia ter passado por cima? Não. Porque tudo que está escrito para o nosso proveito
e para o nosso ensino. É exemplo. Está escrito para que a gente não caia nos mesmos erros daqueles que, por um vacilo, por um descuido, erraram. E isso não tira o mérito da qualificação de Moisés. Deus não vai deixar de usá-lo porque ele escorregou. Deus não vai dizer, não, está vendo, você me desobedeceu, você não circuncidou o gesto, você não serve para mim, está descartado, não te quero mais, acabou os planos que eu tinha com você. Não. O que é que isso nos faz a pensar? Que nós precisamos nos ajustar constantemente nas ordens que o Senhor passa para as nossas vidas. O que é que o texto me ensina? Que eu preciso aprender com os erros dos outros e procurar obedecer ao Senhor de todo o meu coração. E não é porque eu cometi um erro, não é porque eu cometi um pecado, não é porque eu vacilei, não é porque eu deslizei em alguma área que Deus vai me rejeitar, que Deus vai me rechaçar, que Deus vai me expulsar. Não. Deus está dando uma oportunidade para Moisés, através da sua esposa Zípora, e que a partir de ali, Moisés pudesse ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de obediência, um pouco mais de atenção às coisas do Senhor. Amém? Pronto. Então, o grande Moisés, o grande libertador, o grande líder, também tem defeitos, também tem falhas, para que nós possamos aprender. Por isso que Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, quando alguém chega e diz assim, bom mestre, e ele agora, Jesus, na qualidade de filho, na qualidade de ser humano, vai dizer, por que você está me chamando de bom? Só existe um que é bom. Deus. Jesus está querendo dizer, só tem um que é perfeito, só tem um que é santo, só tem um que é poderoso, só tem um que não erra, só tem um que tem toda a autoridade. Esse é Deus. E Moisés aprendeu alguma coisa aqui. E a partir daí eles puderam seguir viagem. E Deus vai usar Moisés extraordinariamente, como nós vamos ver. Alguma colocação? 1, 2, 3. Não tem. Eu aprendi a contar. Teve um pastor, professor, amigo meu, que falou, quando você fizer uma pergunta, você conta até 3. Se tiver que responder, eles vão responder no 3. Irmãos, dito isso, nós podemos ir para o próximo assunto. Do capítulo 5, nós terminamos o capítulo 4 agora, porque o verso 31 eu já tinha comentado com os irmãos, apenas para fechar então, no verso 31, que é o último verso do capítulo 4, vai dizer que o povo creu. Quando Moisés voltou, está aí, verso 31, o povo creu, tendo ouvido então a voz do Senhor através de Moisés. Então Israel agora entendeu que Deus iria libertar eles mesmos da aflição, que Deus ia tirar eles mesmos do cativeiro. E entre o capítulo 5 e o capítulo 7, nós vamos ver a genealogia da família de Moisés e tal, até chegar aqui no capítulo de número 7. E o que nos interessa agora é o capítulo 7 do Êxodo. Pode deixar aberto aí no capítulo 7, que capítulo 5, 6 é um assunto só. Está falando, Deus repetindo algumas coisas para Moisés, que ele iria tirar o povo de Israel do Egito, que ele iria endurecer o coração do faraó, e isso tudo a gente já tinha visto lá no capítulo 4. Tá? Então, o que nos importa agora é entender o capítulo de número 7 a partir do verso 14. Deus chamou Moisés, Deus chamou o Arão vai ser a boca do Moisés. Moisés tinha uma certa dificuldade na fala, talvez fosse uma pessoa que não tinha essa facilidade de lidar com as palavras, e o Arão vai ser então aquele que falava, e o Moisés é aquele que seria usado em obras, em atuação na parte de Deus. E Deus então já havia dito ao faraó o seguinte: liberta o meu povo, porque eu preciso que esse povo vá celebrar a Páscoa lá no deserto. E já sabemos que o faraó não aceita isso. E aqui no verso 14 do capítulo 7, começa então as chamadas 10 pragas. E nós vamos ler um trecho do capítulo 7, a partir do 14, e depois vamos dar sequência aí aos assuntos, né? Primeira praga. Disse o Senhor a Moisés:
coração de Faraó está obstinado e recusa deixar ir o meu povo. Vamos lá, vamos com calma. Alguém pode me ajudar? O que é uma pessoa obstinada? Ou o que é alguém que tem o coração obstinado? O que é obstinação? Uma pessoa obcecada. Quem falou? Um coração duro. Então, o que mais? Pronto. É tudo isso e algumas coisas mais. Uma pessoa obstinada é uma pessoa de coração endurecido. Uma pessoa obstinada, Marcos respondeu? Obcecado. Uma pessoa que tem uma obsessão por algo. No caso aqui Faraó tinha obsessão por mandar, poder, autoridade. E ao mesmo tempo tinha um coração duro. Só que isso, irmão, diante de Deus não é nada. Além dele ser um homem obstinado, quer dizer, um homem de dura serviço, um homem de coração duro, um homem obcecado pelo poder, ele não imaginava que Deus ainda iria acrescentar isso ainda mais. Mas o texto aí diz que o Faraó está obstinado e ele recusa deixar ir o povo. Aí Deus diz a Moisés assim, vai ter com o Faraó pela manhã. Ele sairá às águas. Tu estarás à espera dele, na beira do rio. Tomarás na mão o teu bordão, que se tornou em serpente, e lhe dirás, vamos entender aqui, antes de acontecer, Deus está chamando Moisés e dizendo para Moisés o que vai acontecer e o que é para Moisés fazer. Então Deus está dizendo, o Faraó vai sair às águas, talvez para um banho matinal, no Nilo, ou em alguma piscina, não importa. E Deus diz, você vai ficar esperando ele lá. E quando ele chegar, você vai pegar a tua vara, o teu bordão, aquele que eu fiz transformar numa serpente, você vai pegar ele. Para fazer o quê? Está aí, verso 16. E lhes dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir os hebreus, o meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora, tu não tens dado ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão, eu farei as águas do rio se tornar em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal. E os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira, como nos de pedra. Fizeram, pois, Arão e Moisés, como o Senhor lhes dissera, como o Senhor lhes ordenara. E Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista do Faraó e dos seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Até aqui. Irmãos, eu queria comentar com os irmãos, dialogarmos um pouco, discorrermos um pouco, entendermos um pouco o que é que significa essas 10 pragas. Por que Deus lançou essas 10 pragas no Egito sobre esse povo? Essas pragas, irmãos, é uma forma, é uma reação de justiça da parte de Deus, para que o Faraó, para que os oficiais do Egito, para que os mágicos do Egito, para que toda a nação egípcia entendesse, e para todo o povo hebreu compreender que só existe um Deus. Essas 10 pragas são divididas em 3 grupos de 3.
As 3 primeiras pragas têm um significado, as outras 3 têm outro significado, as 3 últimas têm outro significado, e a última, que é a 10ª, tem um significado muito mais profundo e especial. Mas, em suma, essas pragas é a reação da justiça de Deus contra a iniquidade da idolatria, contra a iniquidade dos egípcios, do faraó, contra o povo de Israel, que estavam sendo subjugados, estavam sendo escravizados, maltratados, mortos, judiados injustamente. Essas pragas ocorreram quando a gente faz o cálculo, e é simples. Se você pegar aqui a primeira praga até a última, você vai ver que teve um espaço de 9 meses. Em 9 meses, Deus lançou 10 pragas sobre o Egito. Por que 9 meses? Porque o ano tem 12 meses. Os primeiros 3 meses no Egito são os meses da chuva. E depois vem a plantação. E depois vem a colheita do trigo, do milho, da cevada, de todos os grãos do Egito. Eles crescem por volta do 6º ao 9º mês. Então, nos primeiros 3 meses é a chuva, nos 3 meses seguintes plantação, nos 3 últimos meses dos 9, colheita. E o povo egito, irmãos, com o faraó, atribuía toda essa grandeza da colheita, toda essa fertilidade da terra do Egito a deuses que não existem. Todo ano, quando havia a vazante do Nilo sobre as terras férteis, trazendo água, eles diziam, tanto o faraó como todo o povo, diziam que era o Deus do Nilo, Deus das águas, que os abençoava e dava a eles uma produção abundante de grãos. Então Deus vai começar a lançar a primeira praga justamente na água, tornando a água em sangue. A ideia aqui é que Deus está dizendo o seguinte: então, faraó, então oficiais, então magos, então o povo do Egito que ficam se curvando diante de uma estátua, uma imagem de escultura, que vocês dizem ser o Deus do Nilo, eu sou o Deus desconhecido. Eu sou o Deus que vocês não reconhecem como Deus. Eu sou o Deus do povo hebreu. E lancei uma praga sobre as vossas águas. Se existe um Deus poderoso no Nilo, que faça as águas que eu transformei em sangue voltar novamente a ser água. E isso aconteceu? Não. Irmãos, estão entendendo? Então, cada uma dessas pragas é Deus. Não é que Deus está desafiando, Deus não precisa de desafios, Deus não desafia ninguém. Deus está mostrando que o único e verdadeiro Deus é Ele. E que o faraó e os egípcios estão errados em achar que uma imagem poderia abençoar a água. Então o faraó aqui representa a idolatria. O faraó aqui representa o desvario do ser humano que pensa que tem poder, que tem autoridade. Porque na cabeça do faraó, ele era um Deus. No coração do faraó, por sua dureza, ele achava que podia mandar e desmandar, escravizar ou matar qualquer pessoa. E Deus está mostrando que não é assim. Que ninguém pode fazer do seu próximo escravo. Portanto, a situação aqui é a seguinte: o faraó, junto com as autoridades,
e o povo egípcio iria sofrer pela justiça de Deus através das pragas. Porque para os egípcios é praga, mas para os hebreus é bênção. Observe. A água da casa dos hebreus continuou sendo água. A água da casa e das fontes dos egípcios se tornaram em... Bom, para pensar. A gente falando assim, é uma coisa muito simples, né? A água transformou em sangue. Muito simples, né? Mas os efeitos que isso aconteceu, os problemas que isso geraram, para nós é inimaginável. Primeiro, os peixes todos morreram e boiaram. E o texto diz, você já imaginou a podridão que começou a causar? Os peixes mortos. Você já passou? Irmão Pedro, que é um pouco mais experiente do que nós, já deve ter visto isso. Eu vi uma vez só, em Santos. Contaminou uma água lá em Santos, água do mar, e eu pude ver muitos peixes na beira da praia, e o negócio estava bem feio. Cheiro muito forte, cheiro podre. Qualquer animal morto, animal que morre e não é recolhido, começa a decomposição. Bom, cheiro na feira, onde fica a banca de peixe, você passa 2, 3, 4 dias depois e ainda tem. E olha que o caminhão passa lá e lava. Imagina aqui a podridão, o mau cheiro. Imagina a contaminação por vermes, por todo tipo de bactérias e vai por aí afora. Então a situação era muito grave, a coisa era muito séria. E o faraó estava dizendo o seguinte: eu não reconheço esse Deus. Eu não entendo que ele tenha autoridade. E eu não vou deixar o povo ir. Mas aqui ainda é só a primeira praga, viu, irmãos? Isso é só a primeira praga. E as coisas vão se intensificando de tal maneira, o grau de sofrimento vai aumentando de tal maneira, que quando chega na última praga, infelizmente tem gente que é assim. Deus fala, Deus pede, Deus mostra, mas a pessoa teima, desobedece, não quer aceitar a vontade e a palavra de Deus, e ela vai sofrendo até as últimas consequências. Tem gente, irmãos, que só vem para Cristo quando ele está nas últimas consequências da sua vida, quando ele já sofreu demasiadamente, enquanto Jesus está chamando ele, enquanto ele tem saúde, enquanto ele está bem, enquanto ele está alegre, enquanto ele tem condições. Mas tem gente que teima tanto ao chamado do Espírito Santo em sua vida, que ele só se rende a Deus quando ele já está quase no fim da sua vida. Mas vamos continuar. O que aconteceu? Verso de número 21. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram. Cheiro mau subia, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, olha lá, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó, de novo, se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou no seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois as águas do rio não poderiam ser bebidas. Assim se passaram 7 dias. Depois o Senhor. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Mas veja, nem assim o faraó deu ouvido à voz de Deus. O que é que a gente aprende aqui?
por causa de um líder, por causa de uma pessoa, por causa de alguém que não tem temor a Deus, centenas, milhares, para não dizer milhões de pessoas sofreram. Que coisa, né? E aí, irmãos, eu me pego pensando e perguntando: como pode uma nação inteira se deixar sofrer por causa de uma única pessoa? Como pode os egípcios não reconhecerem que o faraó está doido, não tem juízo em desobedecer à maravilha que Deus está fazendo? E a resposta é bem simples. O povo egípcio estava com o coração igual ao do seu líder. O povo egípcio também não cria que o Deus dos hebreus era o único e verdadeiro Deus. Mas aí vem a segunda praga, a sequência. A segunda praga é a chamada praga das rãs. Então, não se esqueça, cada uma dessas pragas é Deus mostrando que não existe um Deus no Egito, dos egípcios, referente ao sinal que Deus está fazendo. Então não tem um Deus no Nilo. Haja visto que foi necessário Moisés e Arão orar novamente para que o sangue saísse da água e a água do Nilo voltasse a correr normalmente como água de verdade. Ainda que os magos fizeram lá uma mágica para enganar, e é por isso que o faraó endureceu ainda mais o coração, porque ele viu os mágicos. Mágica, não sabe que não é real, mágica é ilusão. Magia é ilusionismo, não é realidade. Mas as pessoas que não creem em Deus, as pessoas que não têm Deus na vida, acreditam em mágicas, acreditam em ilusionismo. E eu vou dizer uma coisa aqui aos irmãos, sem medo. Tem gente que tem medo de falar, eu não posso ter. Tem gente dentro de igrejas que se dizem evangélicas fazendo ilusionismo. E muita gente pensa que é milagres da parte de Deus. E não é. Mas estas pessoas terão que dar conta no dia do juízo. Por isso que está escrito: no dia que Jesus nos chamar para o acerto de contas, muitos vão dizer: Senhor, no teu nome nós realizamos tantos sinais e maravilhas. E eles vão dando as suas justificativas. E Jesus vai dizer: apartai-vos vós, malditos, de mim, porque eu não vos conheço. Então, sinal não significa que a pessoa tenha comunhão com Deus. Engano, muita gente consegue fazer. Deus não precisa de fazer nenhum milagre para que eu me convença de que Ele é Deus. Deus não precisa fazer nenhum milagre para que os irmãos aqui presentes e os de casa tenham a convicção de que Deus é Deus. Nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós adoramos a Deus por sua misericórdia, pelo seu amor para conosco, que nos deu Jesus para morrer por nós. É por isso que nós amamos a Deus. As coisas que Deus faz, as maravilhas e os milagres, Ele faz por bondade, Ele faz porque Ele é gracioso, Ele faz porque Ele quer o nosso bem, Ele faz para que nós possamos nos sentir melhor. Mas isso não quer dizer nada. Amém? E para a glória dEle, Ele faz milagres para a glória dEle, não para que alguém seja glorificado. E ele continua, segunda praga. Eu acho que a gente consegue terminar a segunda praga. Vou tentar chegar na terceira, que assim fica aquele ciclo de 3 em 3. Depois disso, o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó. De novo, irmão. Você já imaginou uma coisa dessa? Irmão?
Primeira praga, o faraó tem que ouvir o Moisés falar o que vai acontecer. Na segunda praga, Deus volta lá, fala de novo com o faraó. E veja como Deus tem o controle da situação, veja como Deus tem poder, veja como Deus tem autoridade, veja como Deus sabe o que Ele está fazendo. O faraó poderia mandar matar o Moisés e o Arão, mas não o faz, porque Deus não permite. Porque Deus está levando a situação ao ponto que Ele quer, para realizar o grande milagre, para que todos vejam, para que todos saibam. Então diz aí o verso: depois disse o Senhor, verso de número 1, né, do capítulo 8, depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusar e deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão, entrarão na tua casa, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, nas casas dos teus oficiais, sobre o teu povo, nos teus fornos, nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, sobre todos os teus oficiais. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, faz subir rãs sobre toda a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, subiram rãs, cobriram toda a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o faraó Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então eu deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Olha que coisa. Já pensou, irmãs? Você está cozinhando na tua casa e daqui a pouco começa a pular um monte de rã na tua panela? Já pensou, irmão? Você está no banheiro tomando banho e daqui a pouco um monte de rã começa a pular em cima de você? Você está na tua cama deitado e quando você puxa o lençol, vem pelo menos umas 30 rã pulando em você? Você vai no filtro de água, num jarro d'água para pegar, e é só rã que sai dentro da vasilha? Situação terrível. E por que Deus fez isso? Porque havia um Deus no Egito que tinha o formato de uma rã, e que o egípcio adorava esse Deus como um dos deuses do Egito. E Deus está dizendo: então, peça para o Deus rã resolver o problema agora das rãs. Ele não é o Deus rã? Manda as rãzinhas embora. E não puderam fazer assim. Foi necessário Arão e Moisés orar de novo para que as rãs saíssem. E assim aconteceu, porque está aí no verso 14 e 15. Quando Moisés orou para que a praga da rã cessasse, a Bíblia diz que juntaram-se montões e montões, e a terra ficou com um cheiro muito mau, por causa das rãs que morreram. Vamos para a terceira? Eu quero fixar aqui com os irmãos e com os irmãos em casa, que estas pragas estão acontecendo para que as autoridades egípcias saibam que só existe um único e verdadeiro Deus. Terceira praga. Essa é terrível. Eu vou confessar para vocês. Uma vez eu quase fiquei doido, porque eu achei um piolho na minha cabeça. Eu nunca tive piolho bastante, mas uma vez eu encontrei um. Deus foi tão bom comigo que foi só aquele um mesmo. Eu matei ele, mas eu já vi colegas de escola quando infante, amiguinhos de escola, que os pais tinham que raspar a cabeça. As irmãs um pouco mais experientes lembram, antigamente, usava aquele Baygon, jogava na cabeça da criança. Era comum nas escolas piolho. Monrock está lembrando aqui que era comum na antiguidade as avós colocar a criança no colo
e ficar procurando lêndias e piolho na cabeça da criança. E matando na unha, né? Que coisa nojenta, hein? Mas é real. É o quadro vívido. Está aqui. Diz aí o texto, a partir do verso 16, para encerrarmos. Terceira praga. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolho toda a terra do Egito. Misericórdia, irmão. Pó, poeira, os grãos de pó da terra começaram a se tornar em piolhos. Milhões, bilhões, trilhões, não sabemos, mas foi uma peste. Você sabe o que é que significa a palavra peste, né? Peste é algo incontrolável. É uma pestilência. Por exemplo, infelizmente, essa Covid é uma peste controlável, dissemina, viraliza muito rápido, expande. Não há como você se livrar. No caso aqui dos piolhos, imagine, milhões de piolhos avançando sobre as pessoas. A pessoa tenta se bater, mas não tem como se livrar. Imagine você noite e dia ficar coçando a cabeça e o corpo.
exatamente uma palavra e que lá na frente eu vim reconhecer, eu sou o que sou, porque aquela pessoa me repreendeu. Aquela repreensão trouxe para a minha vida um crescimento moral, um crescimento ético, um crescimento comportamental, um crescimento de relacionamento com pessoa. É o que Deus está fazendo aqui. Deus está usando dureza, Deus está usando autoridade, Deus está usando pragas para que o povo do Egito, para que o povo de Israel, para que todas as pessoas, inclusive o faraó, pudessem amolecer o seu coração e aceitar as instruções, as orientações e as ordens vindas da parte. Se é que a gente aprende com tudo isso, que nós não precisamos passar por essas situações, porque pessoas já passaram e nós vimos que não dá certo. Não há como o homem querer competir com Deus, não há como o homem querer resistir a Deus, não há como o homem querer enfrentar a Deus. O que o homem tem que fazer é seguir o conselho do velho sábio Salomão, que no final da sua jornada de vida, no final da sua jornada ministerial, no final da sua jornada de rei, ele vai dizer o seguinte: fui moço, participei e pratiquei muitas coisas, fiz e desfiz, mas eu aprendi uma coisa: a melhor coisa que o homem tem a fazer é temer a Deus. Que maravilha, né? Então que Deus nos abençoe. Aquele relógio está certo, faltam 3 minutos para 6 horas. E nós vamos encerrar esta aula da escola dominical de hoje. Domingo que vem, se Deus nos permitir, nós voltamos para continuar falando destas pragas que Deus lançou no Egito. Só recapitulando, todas estas 10 pragas têm como sentido mostrar que os deuses que os egípcios serviam não eram deuses de verdade, eram imagens de escultura, que segundo a palavra de Deus, tanto no Salmo como no livro do profeta Isaías, nos instrui: que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não podem abençoar. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.